Muito bem, meus irmãos, nós vamos então retomar a nossa caminhada pela Bíblia. É sempre bom lembrar que nós estudamos a Bíblia, o nosso livro-texto é a Bíblia, e a confissão de fé tem servido nesses dias de roteiro, não é? É apenas uma ferramenta. Vocês já sabem que a utilidade dessa ferramenta é que ela ordeira tópica por assunto. Então isso facilita, não é? Para a gente ir saboreando o conteúdo da Escritura. Qual é o tópico que nós estamos estudando mesmo nesses dias? Qual é o tópico? Santificação. Esse é o tópico que estamos estudando. Santificação. Outro dia eu disse que santificação, justificação, não é? Glorificação, são apenas aspectos, diferentes aspectos da nossa salvação. A obra salvadora, eu disse a vocês, é como um diamante multifacetado. Ou, se você quiser pensar numa fruta de gomos, é como uma laranja com vários gomos, não é? Como é que Deus nos salva? Ele nos salva nos justificando, nos regenerando, nos adotando, nos santificando e depois nos glorificando. Então, eu usei também uma outra metáfora naquela ocasião, que é a metáfora de uma corrente. É uma corrente com vários elos, não é? Então, estamos estudando um dos aspectos da obra salvadora. Santificação é um processo, nós já aprendemos isso, não é? Toda imagem, toda figura, toda metáfora, toda ilustração tem os seus limites, não é? Mas ajuda, eu gosto de usar imagens para ajudar a gente a entender a verdade bíblica, não é? Então eu poderia dizer que Deus, na regeneração, ele nos arranca lá do lamaçal do pecado, nos tira de lá. É como um pai ou uma mãe que tira a criança da lama. E na santificação, ele é como esse pai ou essa mãe tirando a lama da criança. Imagine, você tira a criança lá da lama, não está mais na lama, mas agora você tem que pegar e tirando a lama da criança, não é? Então, é isso que Deus está fazendo com aqueles que ele já salvou. Então, há um sentido que ele já salvou você e há um sentido que ele continua salvando. Agora ele está tirando a lama de você, não é? Então, é mais ou menos isso, ok? Muito bem. Capítulo 13 da santificação. É sempre bom a gente relembrar como é que os nossos irmãos que escreveram a confissão de fé articularam essa verdade bíblica, a santificação. Então, essa é a primeira parte do primeiro parágrafo. Já passamos por aí, mas vamos reler. Os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo criado neles um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados real e pessoalmente pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela sua palavra e pelo seu Espírito que neles habita. O domínio do corpo do pecado é neles todo destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas, e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade,
sem a qual ninguém verá a Deus. Então, o primeiro parágrafo que nós estamos dissecando é este aí. Vamos resumir o que nós vimos ultimamente, né? Nas últimas aulas. Um resumo daquilo que nós vimos até aqui. Nós vimos que Deus nos santifica pela palavra e pelo Espírito. Então, são os meios que Deus usa para nos santificar. Nós aprendemos também que nesse processo de santificação, Deus vai gradativamente enfraquecendo e mortificando os desejos pecaminosos do nosso coração. Então, eles vão sendo gradativamente mortificados, enfraquecidos. E nós somos também, nesse processo, por meio da palavra e do Espírito, gradativamente fortalecidos e vivificados em todas as graças salvadoras. Então, o que é que Deus faz conosco, por meio da palavra e do Espírito, na santificação? Ele mortifica os desejos pecaminosos e vivifica-nos nas graças salvadoras. Então, Deus nos santifica por meio da mortificação e da vivificação. Podemos dizer, então, que a santificação é como uma moeda de duas faces, não é? Tem a mortificação e tem a vivificação. É assim que Deus vai nos transformando de glória em glória. Então, nós paramos aí, ó. Paramos nesse grifo aí, que aqueles que são regenerados estão sendo santificados e eles são gradativamente vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras. Esse foi o ponto onde chegamos na última aula. Então vamos daqui para frente, tá bom? Então, diz aí que Deus faz isto, ele mortifica e ele vivifica para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então eu quero frisar aí prática. Prática. Quem nos santifica é Deus. Ele mortifica os desejos pecaminosos, ele nos vivifica, não é? Para prática. É Deus quem opera a nossa santificação. Mas a santificação é nossa. É uma experiência nossa. Nós é que vivenciamos a santificação. Então, isso significa que você é ativo no processo de santificação. Você não é passivo, você é ativo. A ilustração que eu gosto de usar é a seguinte: quando você conserta uma máquina, a máquina não participa do processo, ela é passiva, não é? Você está ali consertando a máquina, ajustando as engrenagens, pense lá no motor do automóvel, não é? Você conserta lá e o motor é passivo no processo, ele não participa. Agora, Deus nos transforma, nos conserta, nos aperfeiçoa, não como se faz com uma máquina. Você não é uma máquina. Você não é um robô. Você é uma pessoa. Você faz escolhas reais. Portanto, nesse processo de santificação,
você é ativo, não é? Então, Deus mortifica os desejos, enfraquece o poder do pecado. Deus vivifica, potencializa, não é? Os seus desejos santos. E você age com base nisso. Você pratica a verdadeira santidade. Então, a santificação é, ao mesmo tempo, uma dádiva e uma responsabilidade, um dever. Ora, a Bíblia fala que é Deus quem nos santifica, ora, a Bíblia nos manda buscar a santificação. Olha só. Por quê? Porque é tanto uma dádiva quanto um dever. Então, é Deus quem nos santifica, mas nós participamos do processo. Isso é muito importante, é para a prática da verdadeira santidade. A pergunta é: a Bíblia ensina dessa maneira? Olha, não há dúvida. Então, a prática aí sugere que o crente é ativo no processo, não é? Além disso, nós crescemos em santidade na medida em que praticamos. Lembra que Paulo falou para Timóteo naquele último texto lá? Timóteo 4, 7 e 8. Alguém acha Timóteo, 2 Timóteo? 2 Timóteo 4, 7 e 8. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Esse é o 2 Timóteo? Ah, então é primeira, eu errei. Me desculpem aí. Vamos ver se é 1 Timóteo. Isso é 1 Timóteo. Ok, por favor. Olha só, Osório. Para Paulo, ou melhor, para o Espírito Santo, né? Porque é o Espírito Santo que está falando por meio de Paulo. Então, o Espírito Santo aí, ele faz uma analogia, não é? A santificação é análoga ao exercício físico. Paulo diz: exercita-te pessoalmente na piedade. Ele diz: o exercício físico tem algum proveito, mas é um proveito menor do que o proveito que o exercício da santidade lhe traz. Porque o exercício físico traz vantagens e proveito apenas para essa vida. Mas o exercício na piedade traz proveitos para essa vida e para a vida na eternidade. Então há uma analogia. Você cresce em santidade, assim como você ganha preparo físico, não é? Você ganha preparo físico como? Se exercitando, não é? Você vai lá para a academia e você vai machucar os músculos, não é? E você vai lá fazer os seus exercícios e vai. Outro dia o meu filho estava dizendo como é que é esse processo, né? Ele é um curioso, ele não é da área, mas ele é um curioso. Paulo Júnior estava me dizendo lá que quando você está submetendo a sua musculatura àqueles exercícios lá, você está provocando pequenas fraturas nos seus músculos, pequenas fraturas, não é?
Você está lesões, pequenas lesões, micro lesões. E aí depois, à medida que aquilo vai cicatrizando depois, aí depois vem o descanso, aí você vai ganhando massa muscular, não é? Você vai ganhando musculatura. Né? É um processo doloroso, difícil, mas é assim que você vai ganhando musculatura. Vai. Hoje você levanta 10 quilos, se você perseverar e treinando, não vai demorar, você está levantando 50 quilos, não é? E é assim mesmo, não é? Não é assim, ô Yasmin? Ó, Yasmin, eu encontro com ela lá na academia. Ela tá só todo dia lá, firme lá, não é? Então é assim mesmo. Assim é espiritualmente. Você cresce em santidade à medida em que você pratica. Você pratica. Não é? Você pode ler muitos livros a respeito de natação. Mas se você nunca cair na piscina, você nunca vai aprender a nadar. Não é assim? Então, como é que você cresce em santidade, não é? Deus muitas vezes vai expor você a situações assim que vai esticar as musculaturas da sua alma, não é? Vai ser difícil, talvez vá doer um pouco, mas aí você vai ganhando uma musculatura, não é? Espiritual, se tornando mais paciente, não é? Mais desprendido, não é? Menos egoísta. É assim, esse é o processo, é o exercício da piedade. Então estamos todos nós na academia do Senhor, não é? Ele está nos exercitando e a gente vai. Então é pela prática que a gente vai ganhando musculatura. Vejam aí, 1 de João 3,3. Pois não, presbítero Abel. Na regeneração, nós somos inativos, não é? Passivos. Sim, é uma ação só de Deus. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas na santificação, nós somos ativos. Mas é muito importante, Abel, que a gente entenda a natureza da nossa participação, sabe? Tem que ser cuidadoso aqui. Quando eu digo que você participa do processo, não significa que nós fazemos parte e Deus faz uma outra parte. Não é assim, Deus faz 50%, eu faço 50%, ou Deus faz 90% e eu faço 10% da coisa. Não, não é isso. O tempo todo, Deus está agindo e eu estou respondendo, eu estou ativo. Não é? Porque Deus age, eu estou ativo. Então, não é que Deus faz parte e eu faço parte. Consegue deixar isso claro na cabeça de vocês? Então, eu ajo porque Deus está agindo. Tudo que eu faço nesse processo é na força que Deus supre. Eu ajo porque Deus age. É difícil você achar imagens, mas deixa eu tentar uma aqui. Eu nem sei aí, as pedagogas aí, os pedagogos, eu não sei se isso é um método bom, ruim, mas antigamente a gente ensinava uma criança a escrever pegando na mão. Lembram disso? Não era assim? A gente pegava na mão assim e a Eliane já disse que isso é péssimo, não se faz isso mais. mas lá em Resplendor era assim, o professor pegava na mão do Hildaí assim e ia ensinando, não é? Então eu acho que isso ilustra um pouquinho, não é? Eu escrevi o meu nome,
Mas eu escrevi porque Deus estava pegando na minha mão e eu estou escrevendo o meu nome. Eu estou ativo porque Deus está. Então, eu disse ainda há pouco que toda imagem, toda ilustração fica devendo. Não tem nenhuma imagem que seja 100%. Mas eu acho que dá para entender. Não é? Eu estou agindo porque Deus está agindo comigo. Entendeu? Mas é isso mesmo. 1 de João 3,3. Logo no versículo anterior, João diz que nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, não é? Então, nós seremos como o Senhor é, porque Ele mesmo vai nos fazer semelhantes a Ele. Ele está fazendo isso. Então, eu tenho a esperança de que aquele que começou a boa obra em mim há de completá-la. Aí João diz: todo aquele que tem essa esperança faz o quê? A si mesmo se purifica. Percebe? Então, eu vou naquela direção para a qual Deus está me levando. Eu participo, mas eu estou sendo levado. Percebe? Há uma obra conjunta aí. A si mesmo se purifica todo aquele que tem nele. A minha esperança está nele. A minha esperança não está em mim. Todo aquele que tem nele essa esperança, então, a si mesmo se purifica. Olha Hebreus 5, 13, 14. Hebreus 5, 13, 14. Osório, você vai perceber aí no contexto, a carta aos Hebreus foi escrita para encorajar cristãos de origem judaica, hebraica, que estavam sendo tentados a deixar o cristianismo e retroceder, voltar ao judaísmo. Então o escritor de Hebreus está encorajando eles aí. Nesse contexto, o escritor de Hebreus diz a eles que pelo tempo decorrido, porque Deus confiou à nação de Israel a sua lei, a sua revelação, deu a eles profetas. Então, das nações do mundo que receberam de primeira mão a verdade do evangelho, foram eles. Então, o escritor de Hebreus está dizendo aí que, pelo tempo decorrido, já era para que eles tivessem numa idade adulta, mas eles ainda estavam como que criança, não tinham feito muito progresso. É nesse contexto que ele diz aí, que o alimento sólido, é isso que ele diz? É para aqueles que já ganharam maturidade, já cresceram. Ganharam maturidade como? Pela prática. Achou aí? É isso que diz aí? Releia o texto. O alimento sólido é para os adultos. Quem são os adultos? São aqueles que ganharam maturidade espiritual como? Pela prática. Aqueles que foram treinados, aqueles que se exercitaram na piedade, aqueles que ganharam musculatura. Então, o alimento sólido é para os adultos que, pela prática,
pelo exercício, ganharam maturidade. Qual é o meu ponto aqui? É mostrar para vocês que o crescimento em santidade se dá com a nossa participação, com a nossa prática, não é? Filipenses capítulo 2, 12 e 13. Esta é a passagem bíblica, a meu ver, mais clara a respeito da participação de Deus e a nossa participação conjunta nesse processo. A gente chama isso de o indicativo e o imperativo do Evangelho. A Bíblia dá ordens para nós, mas sempre que a Bíblia dá ordens para nós, imperativo. Ordem é o verbo no imperativo, é o modo imperativo. Sempre que a Bíblia usa o imperativo, ela baseia o imperativo no indicativo. Indicativo é aquele modo verbal usado para fazer uma constatação, não é? Aí está inverso, aí o imperativo vem primeiro e o indicativo depois. Qual é o imperativo aí? Qual é a ordem? Desenvolvei a salvação de vocês. Força, vamos lá, movimente, desenvolva a sua salvação, pratique. Não é? Qual é o indicativo? Qual é a constatação? Deus está operando em você, tanto o querer quanto o realizar. Lembra de pegar na mão para escrever? É como dizer, olha, anda, escreva seu nome aí. Mas eu não sei escrever. Não, mas Deus está pegando na sua mão. Percebe? Deus está trabalhando. Você não está trabalhando sozinho, não é? Você não está agindo na sua própria força. É aquele texto de Gálatas que eu mencionei na última aula, não é? Se vivemos no Espírito, é o indicativo. Ele está fazendo uma afirmação. Já que vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. É a ordem, não é? Eu disse que isso é como a santificação. Na santificação, o Senhor não nos chama para nos tornarmos algo. Ele está nos chamando para a gente ser aquilo que a gente já é. E a imagem que eu usei, vocês se lembram, é aquela imagem de você, quando você vê um adulto, o sujeito tem 40 anos, e está agindo como criança, como é que você fala com ele? Vira homem, rapaz. Você não está mandando ele se tornar algo que ele não é. Você está mandando ele ser o que ele já é, não é? Então, haja como homem. Então, você é nova criatura. Haja como tal. Percebe? Esse é o ponto. Você é nova criatura. Haja como tal. Então, há um indicativo, você é nova criatura. Então, imperativo, haja como tal. É assim que funciona essa mecânica da santificação. E eu disse, não é uma questão de trincar os dentes e se esforçar mais. Você está ativo, mas não é uma questão apenas de se esforçar mais. É uma questão de crer mais. Você é nova criatura, você crê nisso? O Espírito está trabalhando em você, você crê nisso? Então, haja. Percebe? É que a gente é incrédulo, né? A gente não crê mesmo que o Espírito Santo está agindo poderosamente em nós, não é? Percebe? Você não é apenas justificado pela fé. Você é também santificado pela fé. É tudo pela fé, não é?
A santificação se dá pela fé. Tá claro isso aí? Pela prática. Tudo isso é para enfatizar que você não é passivo. Você é ativo no processo. Mas você não age na sua própria força. Você age na força que Deus supre. Deus é quem providencia forças. Então, fechamos o primeiro parágrafo. Tranquilo aí? Podemos prosseguir? Então vamos para o segundo parágrafo. O segundo parágrafo diz o seguinte, agora a matéria nova. Esta santificação é no homem todo, porém imperfeita nesta vida. Porém, esta santificação é no homem todo, porém imperfeita nesta vida. Ainda persistem em todas as partes dele restos de corrupção, e daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável. A carne lutando contra o espírito, e o espírito contra a carne. Então, a santificação é uma obra que Deus realiza no homem todo. Isso é importante, tá? É uma obra que Deus realiza no homem todo. Irmãos, o pecado, a depravação do pecado, acontece no nosso coração. O que é o coração na Bíblia? O coração na Bíblia é o centro de controle do nosso ser. No nosso coração, não é esse músculo, mas no nosso interior está ali tudo aquilo que nós somos. Provérbios diz que é do coração que procedem as fontes da vida. Então, tudo que somos, a nossa cognição, a gente, na cultura nossa, ocidental, moderna, a gente tem a tendência de ligar essa esfera do nosso ser, a cognição, o pensamento, a gente coloca mais ligado ao cérebro, né? Mas na Bíblia não é assim. Na Bíblia, o coração, é do coração que brota o pensamento, não é? É do coração que brota a cognição. Então, é do coração. Do coração que brota as nossas afeições, os nossos desejos, os nossos sentimentos. Então, a cognição vem do coração, as afeições, as emoções vêm do coração, e também a nossa volição, isso é a nossa vontade, as nossas escolhas. Então, para a Bíblia, você pensa com o coração, você sente com o coração e você escolhe com o coração. O que é o coração? É o núcleo central do nosso ser. A gente usa o termo coração com esse sentido também na nossa conversação, né? Você fala assim, o coração do problema é isso aqui, Ou seja, o núcleo central da coisa é isso aqui. Então, o coração é o núcleo central. De lá sai tudo o que somos. Dele procedem as fontes da vida. Como o pecado corrompeu o nosso coração, tudo em nós ficou comprometido. É mais ou menos como você poluir a nascente de um rio. Se você poluir a nascente de um rio, tudo mais depois fica poluído, não é assim? Eu não estava aqui ainda, mas vocês aqui nessa região sofreram com os desastres lá aí em cima aí, né?
Brumadinho, não é? Mariana, poluiu lá até o mar, até no Espírito Santo, né? Tudo ficou comprometido. Então é assim, coração nosso é corrompido, não é? Então, desesperadamente corrompido. Então tudo mais ficou comprometido. Não é? É como se essa poluição, se essa corrupção fosse uma cor, imagine lá a cor azul, tudo em nós passaria a ter uma tonalidade azul, não é? A boca fala do que o coração está cheio. O nosso raciocínio, a nossa lógica teria um tom azul, estaria corrompido, não é? Os nossos desejos, os nossos amores, os nossos afetos estariam comprometidos, tá? Corrompido. As nossas escolhas teriam, se fosse uma cor, né? Um tom azul. É isso que a nossa tradição chama de depravação total do homem. Já ouviram falar esse conceito? Tradição reformada crê na depravação total. A depravação total não significa que o ser humano seja tão depravado quanto ele poderia ser. Significa que tudo nele ficou comprometido. Seus pensamentos, os seus desejos, não é? O homem não é. Você vai encontrar mesmo aquele que não tem Cristo, ele não é tão corrompido quanto poderia ser, por causa da graça comum, não é? Ele não é. Ele ainda. A graça de Deus restringe a sua pecaminosidade. A gente chama de graça comum. Então, a depravação total não é que o homem seja tão depravado quanto poderia ser. Ninguém é tão depravado quanto poderia ser, não é? Mas significa que o pecado atingiu o homem por inteiro. Portanto, a santificação também é uma obra que Deus realiza em todo o nosso ser. Tem um jeito santo de pensar. Não é? A Bíblia fala que você agora tem a mente de Cristo. E você sabe que às vezes vem na sua mente pensamentos imundos, feios, que você se arrepende e pede a Deus, não é? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele está passando coisas horríveis na minha mente, não é? Tem um jeito santo de falar. Não saia da vossa boca, não é? Nenhuma palavra torpe, podre. Só saia aquilo que serve para edificar aqueles que ouvem. Então, entendeu? Todo o nosso ser. Essa é uma obra que Deus realiza no homem todo, ok? Homem todo. Uma vez que cada parte do que somos foi danificada pelo pecado, cada parte precisa ser trabalhada, afetada, transformada pela graça. Então, você pode olhar, Senhor, põe em guarda a minha boca, não é assim que o salmista diz, né? Dá-me um falar santo, ajuda-me a usar a língua de maneira santa. Jó disse, eu fiz um pacto com os meus olhos. Não vou colocar meus olhos em coisas impuras, pecaminosas. Percebe? Quer dizer, todo o nosso ser é trabalhado pelo Espírito Santo nessa obra de santificação. Ok? O homem todo.
Porém, esta obra de santificação que Deus está levando a efeito na sua vida e na minha, graças a Deus por isso, é uma obra imperfeita nesta vida. Você vai dizer, mas reverendo, agora não entendi. Tudo que Deus faz é perfeito, não é? Como é que o senhor vem me dizer que esta obra que Deus está fazendo na minha vida é uma obra imperfeita? Aqui você tem que ser cuidadoso para entender a natureza desta imperfeição, ok? Tudo que Deus faz é perfeito. Portanto, imperfeita aí, os nossos irmãos não quiseram dizer que é uma obra defeituosa. Não é imperfeição nesse sentido. É incompleta. É uma questão de incompletude. Entendeu? Então, não é que seja defeituoso, ainda não está completo. É uma obra perfeita, mas incompleta. Você consegue fazer a distinção? Uma criança de 4 anos é um ser humano perfeito? No sentido de não tem defeito, ele está perfeito. Mas ainda está em desenvolvimento. Por exemplo, uma criança de 4 anos não tem o seu sistema, seu aparelho reprodutor ainda desenvolvido, ela não pode reproduzir outros seres humanos. Isso não é defeito, isso é incompletude. Percebe? É imperfeito nesse sentido, que ainda não é uma obra completa. Mas Deus trabalha com perfeição. Entende? Então, temos que entender essa questão aí. Que é incompleta, a Bíblia não deixa dúvida, não é verdade? Vejam Filipenses 1,6. Olha como é que Paulo fala. Eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra, então é uma obra iniciada, mas fica claro que é uma obra incompleta, porque ele vai completá-la, ele vai terminá-la somente no dia da vinda de Cristo Jesus. Então, isso é a nossa santificação. Ela é imperfeita nesse sentido. Não é que ela seja uma obra defeituosa. Ela é uma obra incompleta. Olha Filipenses 3,12. Olha só como é que Paulo diz aí, ele diz, eu ainda não cheguei lá. É uma obra incompleta, não é? Mas ele diz, eu prossigo para conquistar, eu vou conquistar. Olha Deus e o homem agindo juntos. Eu vou conquistar aquilo para o que também eu fui conquistado, não é? Ou seja, eu vou chegar onde Deus vai me levar. Eu vou chegar onde Deus vai me levar. Deus está me levando para um destino. Eu estou indo para um destino. Eu vou chegar a um destino levado por Deus. Eu me esforço para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Deus. Percebe? Então, é Deus quem está me levando. Eu vou chegar lá. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. Mas eu já ando naquela direção porque eu sei que é para lá que Deus está me levando. Percebe? A si mesmo
se purifica todo aquele que tem nele essa esperança. Todo aquele que sabe para onde está indo, já embica o bico naquela direção, porque é para lá que eu estou indo. Esse é o meu destino, entendeu? Então eu já vou andando para lá. É difícil a gente entender, né? Mas é Deus e eu agindo, não é? Isso fica muito claro. É Deus e eu agindo nessa direção. Deus está me levando, portanto eu já vou nessa direção porque Deus está me levando. Desenvolver a sua salvação porque Deus está operando em você o querer e o realizar. Né? Muito bem, e a primeira de João 3:2. Olha só, Carlinhos, você percebe aí que essa obra é incompleta. Você já, não é? Tem um já aí, né? Filhinhos, né? Nós já somos filhos de Deus. Já, mas ainda não, não é? Já sou filho de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Eu já sou, mas ainda falta alguma coisa, é incompleto, não é? Então, na santificação é uma obra imperfeita nessa vida, nesse sentido. Então, quando você ler aí a sua confissão de fé, tem que entender que imperfeição aí não é defeito, mas incompletude. Tá claro isso aí? Por que é incompleta? Porque ainda persistem em todas as partes dele, isso é, do cristão, do crente, restos da corrupção. Deus já me tirou da lama, agora ele está tirando a lama de mim. Então ainda há restos de corrupção. O pecado não me controla mais. Eu não peco mais como escravo, não é? Eu peco por sedução. Deixa eu tentar usar uma figura aqui para você entender essa diferença entre o pecado daquele que está em Cristo e o pecado daquele que não está em Cristo. Mais uma vez, toda metáfora, toda imagem, ela é defeituosa. Pense no sujeito que é vítima de um assalto violento, não é? O cara põe a arma na cabeça dele, dá uma coronhada nele, toma o dinheiro dele, não é? Ele está debaixo do domínio do assaltante. Ele está dominado. Arma na cabeça, não é? Leva lá para o cativeiro e toma tudo que tem. Então, ele está sob o domínio. Agora pense naquele sujeito que perde o seu dinheiro, mas ele é vítima do golpista pelo telefone. Ele não está sob o domínio, mas ele é seduzido, né? Ou então ele vê um anúncio no jornal de um carro último modelo, metade do preço. E fala, uau! Não é? E aí o vendedor passa a lábia pelo telefone, ele faz o Pix. Ele não estava sob domínio. Era só desligar o telefone. Mas ele foi seduzido. Fez o Pix. Perdeu o dinheiro, nem o carro. Mais ou menos isso. Aquele que está fora de Cristo está sob domínio do pecado. Aquele que está em Cristo é seduzido pelo pecado. Poderia só desligar o telefone. Poderia só desligar o telefone. Mas vai igual um bobão. Não é?
é seduzido pelo pecado, só para chorar na cama depois, né? O que eu fui fazer, meu Deus? Tenha misericórdia de mim. E Deus é tão gracioso que põe no colo depois e fala: papai não avisou, meu filho. Papai não avisou. É, mas é assim mesmo, né? Alguém já disse que a mão queimada é o melhor mestre. Quando a criança está querendo colocar a mão numa panela quente, a mãe fala assim: põe a mão aí não, que está quente. Você vai queimar, não põe a mão aí não. Você vai. A certa altura a mãe fala assim: deixa pôr. Vai lá, queima. A mão queimada é o melhor mestre. Às vezes Deus faz isso conosco, né? A gente queima a mão e Deus põe no colo, fala: avisei, não é? Então, a, ainda existem restos de corrupção. Você não é mais dominado pelo pecado, mas existem restos de corrupção. E você vai ter que conviver com isso toda a sua vida. Daí, deixa eu ver aqui, ó. Esta incompletude significa que todos nós trazemos ainda conosco o resto de corrupção do pecado. É isso que João quer dizer. Se você disser que não tem pecado, você é mentiroso, não é? A verdade não está em você. E está fazendo Deus mentiroso, porque Deus disse que você tem. Quer dizer, você não é pecador do mesmo jeito daquele que não tem Cristo. Mas você ainda tem que conviver com esses focos de resistência. Cristo já reina. A sua vida já está sob nova direção. Mas ainda tem focos de resistência que resistem o senhorio de Cristo, que teimam em não se submeter ao Senhor, não é? Essa é a vida cristã normal. Veja bem, nasce uma guerra contínua por toda a vida. A vida cristã normal é isso mesmo, viu? A gente acha assim, fica pensando que fazer uma oração forte, participar daquele congresso lá, que ora lá no monte, vai sair assim e todos os meus problemas acabaram. Tem gente que fica buscando esse tipo de vida cristã. Não existe. O pecado é para ser enfrentado e vencido no poder do Espírito. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não tem uma oração forte, não tem. É claro, a oração é parte desse processo. É que a gente acha que vai num passe de mágica. Não, a vida cristã normal é assim. É uma batalha contínua e irreconciliável. Ou seja, não tem bandeira branca. É aquilo que a Bíblia chama de batalha e luta de carne contra o espírito e o espírito contra a carne. Lembram disso? A consequência é que a vida cristã normal é isso aí. É uma guerra contínua, irreconciliável. A gente termina aqui, Gálatas 5:17. Essa é a vida cristã normal. Você é habitado pelo Espírito, é nova criatura, mas ainda existe em você restos de corrupção. Isso explica a batalha. Todo crente é uma batalha ambulante, não é? Você não serve mais como escravo, mas você continua lutando contra o pecado. Quando eu nasci de novo, embora eu seja filho da igreja, batizado na infância, eu passei a minha adolescência e parte da minha mocidade fora da igreja, vivi um tipo de vida do qual eu me envergonho muito até hoje. E naquela época eu me tornei um dependente químico do álcool, eu me embriagava,
E também era escravo do tabaco. Fumei por mais de 10 anos. E quando eu nasci de novo, esta era a minha grande luta, grande batalha. O organismo acostumado com nicotina, com álcool. Que luta, que coisa terrível. E quando eu estava lutando contra essas coisas, eu pensava assim: o dia que eu vencer isso, todos os meus problemas acabaram. Essas batalhas eu venci. Eu não tenho mais problema com álcool nem com tabaco. Mas a luta continua. Eu enfrento batalhas homéricas em outras áreas. Entendeu? É uma batalha contínua e uma batalha irreconciliável. É a vida cristã normal. Por isso que você não pode dar refresco. Né? A vida cristã não é um resort. É guerra, é guerra. Entendeu? É batalha. É assim mesmo. Você não é diferente de ninguém, tá bom? Todo mundo enfrenta isso que você enfrenta. É a vida cristã normal, tá? É assim que Deus vai nos levando para o céu, no meio dessa luta, dessa batalha, ok?